Fala piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o tema que eu apresento a vocês hoje é como realizar o cultivo, propriamente o plantio, dessas mudas aqui na minha frente, conhecidas popularmente como Tillandsia cyanea. São plantas da família das bromélias e nesse vídeo você vai aprender como fazer o cultivo da maneira mais correta possível. E eu vou mencionar e explicar detalhadamente como você deve fazer esse plantio em relação à profundidade da cova de cultivo, do berço onde você vai plantar ela, e também espaçamento, caso você queira colocar mais plantas em um mesmo local, a própria rega, a quantidade de regas que devem ser feitas, o substrato ideal mais indicado para o plantio e também até mesmo qual deve ser o local mais indicado para o plantio, ou seja, ou a sol pleno ou a meia sombra. Eu vou explicar para vocês, beleza, pessoal? Essa Tillandsia, também conhecido como bromélia pavão ou bromélia pink quill, é uma espécie nativa das florestas úmidas da América do Sul. Pode atingir até 40 centímetros de comprimento. A planta forma uma roseta densa e é famosa por sua inflorescência distintiva em forma de leque, com brácteas de cor rosa e pequenas flores azuis ou roxas. Essa espécie é compacta e ideal para espaços internos e, quando cultivada no solo, deve ser plantada em terra bem drenada, rica em matéria orgânica, mantendo um espaçamento de 20 a 30 centímetros entre as plantas para evitar a umidade excessiva e também as doenças. E deve-se proporcionar uma proteção contra correntes de ar frio e também luz solar direta, justamente porque essa planta ela se desenvolve plenamente à luz difusa, ou seja, com outras plantas que proporcionam uma pequena sombra em cima dessa planta. E as temperaturas ideais variam entre 18 e 24 graus Celsius, evitando temperaturas abaixo dos 15 para prevenir danos. A propagação se dá pelo desenvolvimento de filhotes à base da planta-mãe, que podem ser separados e transplantados após a planta adquirir raiz própria. É vital monitorar a presença de pragas, como cochonilhas e ácaros, tratando com inseticidas adequados conforme necessário. Bom, moçada, esse aqui é o local que eu vou realizar o plantio das mudas dentro desse espaço e ao redor da pata de elefante, como também da orquídea da terra. Eu vou realizar uma bela limpeza aqui, retirando todo o mato, o excesso de material orgânico. Pessoal, depois de realizar a limpeza do terreno, chegou o momento de fixar o limitador de grama, ideal para não ter problemas com o mato e com a grama das laterais dos caminhos e canteiros, que dificultam a limpeza e manutenção de qualquer jardim. E para esse serviço eu recomendo utilizar ferramentas menores, como uma pequena picareta ou até mesmo uma mini enxadinha de jardim, para poder abrir uma valeta ao redor e poder fixar o limitador. Lembrando que tem vídeo aqui no canal ensinando a colocar da maneira correta. É só clicar no link aqui em cima. Nessa parte do vídeo eu coloquei um pequeno pedaço de tronco no centro do jardim para dar uma embelezada. Já em relação à profundidade da cova de cultivo, você pode utilizar uma pequena cavadeira de jardim, justamente porque a profundidade não necessariamente precisa ser muito grande, pois essas plantas não possuem raízes que se aprofundam tanto no solo, e sim somente raízes para sustentação. Por isso, berços aproximadamente do tamanho do pote em que elas se encontram, ou até mesmo um pouco maior do que isso, já é o suficiente. O substrato ideal deve ser leve, bem drenado e rico em matéria orgânica. Uma excelente opção é uma mistura de terra para orquídeas, que geralmente contém casca de pinos, carvão vegetal e também musgo. Essa combinação ajuda a reter a umidade necessária, enquanto permite uma boa aeração das raízes, essencialmente para evitar o apodrecimento. Com aproximadamente um palmo, às vezes até um palmo e meio de distância, justamente porque eu vou fazer o cultivo de algumas mudas maiores, comparativamente com, por exemplo, essa pequenininha aqui. Mas o segredo, pessoal, é você utilizar o substrato correto, como eu mostrei aí para vocês, e preencher bem a cova e acomodar a muda dentro, lembrando sempre de tirar ela do vaso com muito cuidado. Nessa situação aqui do vídeo, as plantas elas vão demorar aproximadamente um ano, às vezes até mais, para poder fazer um fechamento mais uniforme de todo esse terreno. Lembrando que eu vou forrar ele com pedrinhas brancas, uma manta, areia e as pedrinhas, então eu não tenho interesse que elas fechem por completo todo esse terreno, por isso que eu coloquei elas bem espaçadas. E para realizar o plantio, moçada, é muito simples. Primeiramente, você vai adicionar o produto que você comprou, como por exemplo esse substrato para orquídeas. Você vai adicionar até mais ou menos metade da cova de plantio e na sequência você vai retirar a planta com bastante cuidado do recipiente e colocar a planta dentro desse berço. Assim, adicionando o restante da mistura e pressionando bem as laterais para que a planta fixe no local.
Bom pessoal, agora sim, plantio realizado com sucesso, como vocês acompanharam aí no vídeo. E agora, para finalizar, um momento mais importante, que seria efetuar uma rega bem completa. Porém, é importante lembrar que essa planta, ela não é necessariamente uma que precisa de muita água durante a semana. Então, o ideal é você fazer as regas aproximadamente 3 vezes por semana no máximo e com pouca água. Ou seja, você só vai regar a superfície dela, mas agora nesse momento do plantio é bom você regar bastante também o chão, mas somente nessa vez. O restante é só você molhar na parte superficial do solo, justamente onde estão as folhas, que é onde a planta vai armazenar água, que é o jeito que ela normalmente costuma absorver, beleza? Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele like para apoiar o canal, não esqueçam de se inscrever e compartilhar para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E também espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o cultivo e o plantio dessas mudas aqui, a própria Tillandsia cyanea, beleza pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!